Hoje vamos entender como os podcasts se tornaram uma ferramenta essencial e poderosíssima para comunicação e engajamento. Como marcas e criadores podem usar esse formato para se comunicar de forma mais profunda com seu público. Nosso convidado é um dos pioneiros na internet do Brasil, responsável pelo podcast Boa Noite Internet, especialista em contar ótimas histórias e também ser um empreendedor à frente da Ampere. Ele foi um dos primeiros blogueiros em português. Seu blog foi ao ar em novembro de 2000 e o primeiro brasileiro a publicar alguma coisa no Twitter, que eu me recuso a falar o nome atual, podcaster desde 2005. Dica que eu vou dar para as pessoas é: faça um podcast. Não precisa, eu preciso. Eu sou aquele cara que, vou entrar para academia, eu compro. Então, não seja essa pessoa. Faz o seu podcast. E o número de ouvintes. Cara, usa a seu favor o fato de que você comece com 0 ouvintes. Oi, eu sou o Cris Dias e o Hotmartcast começa agora. Cris, bem-vindo. Enquanto eu fazia a sua introdução aqui, foi passando um filme pela minha cabeça, a gente já estava conversando no backstage, né? Isso. Que quando eu fui escrever para a internet pela primeira vez, 2007, 2008, você já era uma pessoa muito conhecida entre os criadores de conteúdo. Por 100 blogueiros que existem. Isso, tipo assim, muito famoso na vila. Isso. Muito famoso no vilarejo, tanto pela parte de blog, que é virou uma coisa quase que em extinção, né? Os blogs da maneira como a gente via ali quase 20 anos atrás. Pela parte de podcast, que era um negócio que, assim, também 15, 20 anos atrás, demandava um esforço muito maior para fazer, né? E é muito interessante. Uma gambiarra muito maior. Uma gambiarra muito grande, colocar a meia na frente do microfone. Esse tipo de loucura, assim. Deve ser engraçado para você olhar hoje em dia e ver meio que todo mundo fazendo uma coisa que você já tentava fazer e fazia bem 20 anos atrás, né? É engraçado e piada autodepressiva desesperador no sentido... Eu trabalhei muito tempo na Colmeia, que foi uma produtora que fazia sites em Flash. Ela começa fazendo sites em Flash lá em 2008 em São Paulo e depois a gente migrou para vídeo. Mas a piada recorrente da Colmeia, estávamos à frente do seu tempo. Tipo, a gente fazia canal de YouTube quando não existia canal de YouTube. E aí a gente para de fazer canal de YouTube e aí acontecem os canais de YouTube. Então, tipo isso, comecei a fazer podcast em 2005. Outro dia eu fui jantar com a minha família e minha cunhada falou assim: caramba, você tá fazendo podcast esse tempo todo. Olha, agora o podcast estourou, você é um cara visionário. Assim, claro. Eu já sabia lá em 2005. E não é, mas assim, eu adoro ver como a galera descobrindo, eu adoro quando eu conto isso, você falou que eu faço desde 2005, a cara das pessoas, mas não existia podcast em 2005, podcast começou em 2020, então assim, eu gosto muito de ver, o que eu tenho formação em ciência da computação, informática, então eu digo que eu gosto de ver o código-fonte das coisas, né? Eu gosto de como é que isso funciona? Por que essa ideia é boa? Por que esse podcast faz sucesso? Por que isso aqui? Então, eu gosto de olhar a interpretação que as pessoas dão para o código-fonte da comunicação, do podcast e da comunicação digital em geral. Você, inclusive, falando de comunicação, eu sei que você vai disponibilizar um presente bem especial para o melhor comentário desse episódio. Conta mais o que é esse presente aí eu vou começar a te torturar nas perguntas. Então beleza, pode torturar. Eu tenho... O que acontece? Eu sou formado, que nem eu falei, em ciência da computação, lentamente fui migrando para a comunicação. E nisso eu trabalhei em agência de publicidade, trabalhei no Facebook, fui head de conteúdo do BuzzFeed Brasil. E nisso eu fui aprendendo que contar boas histórias e principalmente fazer apresentação, o famoso PowerPoint no trabalho, na escola, na aula, não é um dom. Não é, esse cara é muito criativo, ele nasceu. Não, é um ofício, é uma coisa que você aprende, que tem técnica e tem prática. Então eu criei um curso que chama Apresentar Show, que é um curso de oratória, um curso de como fazer PowerPoint. Não é um curso de montar slide, é uma metodologia que, inclusive, eu fui descobrindo enquanto eu montava esse curso, e aí eu detalhei de como foi. E aí o slogan bonito como transformar a sua apresentação em um espetáculo, da ideia ao muito obrigado por vir ao meu TED Talk. Aliás, eu sou preparador de palestrantes do TEDx Blumenau, o melhor TEDx do Brasil sem clubismo.
E então, apresentar show é isso. É um curso de contar histórias no trabalho, com o objetivo de apresentar ideias, relatórios e tal. E aí, quem mandar o melhor comentário ganha um acesso à próxima turma do Apresentar Show. Então, se fosse você, eu comentava, porque eu sei que eu vou lá comentar. Fora que eu leio todos os comentários também. Responder outra história. Ele escolhe, ele vai se dar... Não, brincadeira. Eu vou colocar com o meu fake lá. Ah, boa. É sempre bom ter uns 2, 3 perfis diferentes aí pra testar, né? É meio esquizofrênico, assim, mas Elon Musk fez isso agora. agora. Faz isso bastante. A gente tava comentando, né? Você falou que você gosta de olhar pro código-fonte das coisas, pro código-fonte da comunicação. E ainda que você tenha olhado pro código-fonte do mundo dos podcasts em 2005, eu acho que naquela época fazia acho que 1 ano que tinha saído do primeiro podcast ainda, né? Aí, Então, o que te fez ter vontade de olhar especificamente para isso? Daí, em seguida, a gente vai olhando pro agora dos podcasts. Cara, eu acho que essa sua pergunta, eu fico me relembrando a resposta dela constantemente, porque a resposta é porque eu achava legal, e eu te digo por que eu achava legal. Era uma coisa que eu queria fazer que me dava prazer de fazer. E hoje eu fico assim, porque agora eu tenho que estar no TikTok, porque o TikTok é isso, porque o Instagram é aquilo, porque eu meio que inverto a equação olhando, fazer vídeo é importante, e em 2005 eu fiz porque eu estava afim, porque quando eu era criança, eu sempre fui fascinado por rádio, em 2005 era podcast só em áudio, e eu brincava, quando eu era criança eu não brincava que eu era diretor de cinema ou ator de cinema nem nada, eu brincava que eu era radialista, meu tio tinha um 3-in-1 da Philips, eu botava os disquinhos dele, apertava REC na fita e brincava que eu estava no rádio. Eu fui morar no exterior, conheci uns gringos lá que tinha um programa de televisão gringo, voltei pro Brasil e falei, onde esses caras foram parar? E aí achei o cara, chama Leo Laporte, ele falou assim, eu tô fazendo um negócio chamado podcast. Eu falei, nossa, que legal. Aí a brincadeira, o rádio na internet. Eu falei, pô, legal. Chegou a minha hora, eu vou brincar de rádio agora como adulto. Era isso, assim, eu gosto muito do formato do áudio. Na época, meu melhor amigo e cunhado, hoje ele é meu melhor amigo, cunhado sócio, Alexandre Maron, ele morava em São Paulo, morava no Rio. Então também era um jeito da gente se manter próximo. E eu mandei uma mensagem para ele falando assim, domingo, 5 horas da tarde, esteja na frente do Skype, que nós vamos fazer um negócio. E a gente fez um podcast chamado Radar Pop por anos. E era brincar de rádio. Era do mesmo jeito que blog, né? Por que você criou seu blog? Cara, porque eu queria escrever. Porque eu tinha umas ideias na cabeça e comecei a escrever. E não era assim, não, porque eu identifiquei um mercado que eu vou... E eu acho isso... Óbvio, você tem que identificar o mercado, tem que mapear, tem que entender o código-fonte das coisas. Mas a primeira coisa assim, cara... Eu vou passar 20 anos fazendo isso, tem que ser legal. Eu tenho que acordar de manhã e falar, caraca, que legal, vou fazer um podcast agora. Então, a resposta é porque eu estava afim, porque eu achei que era legal. Eu já e não porque tem que fazer, né? Não porque tem que fazer, porque tá todo mundo fazendo, porque agora tá na moda. Não, e agora é engraçado, porque isso é engraçado, inclusive, eu comentando isso nesse cenário, porque parece que só existe podcast que é a MesaCast, que é exatamente o que a gente tá fazendo agora. Mas é o que a gente fazia lá em 2005 também, porque é o formato. Só que aí tem tanta coisa que dá pra explorar nisso, né? Tem tanta coisa. A gente pega os podcasts de narrativa, pega os podcasts históricos, tipo o Escriba Café. A gente fez na Ampere já 3 ficções, né? Novela com efeitos especiais. A gente brinca assim, tem uma que é uma ficção científica passada na Amazônia com extraterrestres nos anos 70. Imagina fazer isso em vídeo, o orçamento de efeitos especiais. A gente fez em áudio, e tá aí, eles ainda estão aqui em áudio. É mais inclusivo também, né? Porque, você tá aqui com uma coisa que você precisa basicamente de um microfone, se quiser uma mesa e muita criatividade. Pelo Skype, pelo gravadorzinho do telefone, você faz e você edita. É uma barreira de entrada menor para quem quer criar conteúdo e também para quem quer ouvir, né? Porque aí tem uma outra coisa também muito importante do áudio, eu não sou uma dessas pessoas, mas tem gente que diz que isso aqui não é podcast, que podcast é só em áudio, isso aqui eu quero que você escute as histórias que a gente está contando e está tudo certo. Mas o áudio, ele tem uma coisa muito poderosa, que tem 2 coisas poderosas. Primeiro, que ele está no bolso, entre aspas, né? Então, ele é aquele momento de consumo onde o corpo está ocupado, mas a mente está ociosa. Lavando louça na academia, levando o doguinho para andar na rua, dirigindo no ônibus.
Então, você você está prestando atenção enquanto o teu corpo está fazendo outras coisas. A Leila Germano, a gente produziu o podcast dela ano passado, hoje tem, e a galera fala, não, guarda o seu podcast pro dia da faxina. Vou fazer a faxina ouvindo a Leila. Então, ele cria essa conexão emocional com as pessoas porque você está ouvindo ali. E a segunda coisa super poderosa do podcast é que ele é, eu diria, junto com o e-mail, a última rede sem algoritmo. Então, todo play de podcast conta. Eu vou olhar para o meu aplicativo, seja YouTube, seja Spotify ou Apple Music e tal, eu vou olhar e vou dar play. Escolhi dar aquele play. E enquanto você está no próprio YouTube, no Instagram, no TikTok, tentando adivinhar o algoritmo como é que eu subo no ranking para ser... Cara, não tem. No podcast você vai... as pessoas vão gostar dessa história? Não vão, como é que eu conto? Então, eu adoro... Hoje, meus principais formatos são newsletter e podcast por causa disso. Porque é isso. Porque você vai escolher me dar o seu tempo. Então, a taxa de abertura da newsletter. Você vai... legal, a pessoa abriu, a pessoa prestou atenção. Eu, antes de começar o Boa Noite Internet, eu trabalhava numa empresa que hoje se chama Meta, no Facebook, e o gráfico de retenção de vídeos, principalmente porque eu trabalhava na equipe de publicidade, os vídeos de anunciante, era aquele toboágua insano, né, do Beach Park. Era com 3 segundos você já tinha perdido 95% da audiência. E chegou ali 2018, 2019, a Apple falou assim, a gente vai lançar o gráfico de retenção do podcast. E a gente falou assim, bom, galera, acabou, obrigado, vai todo mundo descobrir, foi bom enquanto durou, vai todo mundo descobrir que ninguém escuta podcast. Cara, não é uma linha reta, mas assim, as pessoas estão dispostas a ouvir a história que você tem para contar. No nosso caso aqui, é 75%, 85% no áudio. É bizarro. Porque esse filtro da intencionalidade. A pessoa olhou e falou assim, cara, não quero o Hotmart Cast sobre podcast. Beleza. Então você já fez um filtro ali. E aí o desafio é fazer quem vem de fora entender, o famoso comparar laranja com banana. O seu podcast só teve, sei lá, 10 mil views e o vídeo que não é um podcast teve 1 milhão de views. Tá, mas qual é a retenção? A relação que a pessoa tem e tal, uma matemática difícil. No início do ano passado, eu estava num evento, virei para um executivo de vendas do Spotify, que nem está mais lá. Assim, cara, como é que você prova para o seu anunciante que o podcast funciona? Aí ele falou, esse é o meu desafio desse ano, criar métricas e pesquisas e números para provar que é uma conta diferente, que não é isso, não é TRP, não é nada. Então, assim, esse também, para não dizer que podcast é tudo maravilhoso, provar que, para quem não é, tem uma outra coisa que se fala muito no mundo de podcast, é que quem anuncia em podcast é ouvinte de podcast. Ouvinte sabe, não, eu comprei uma Air Fryer porque esses caras fizeram um podcast de 3 horas sobre Air Fryer. Fui lá e comprei, com frequência 1. Quem é de fora, mas com essa grana eu compro 1000 impressões no YouTube, é uma conta complicada de se fazer, ainda é o desafio que a gente tem, que a virada dos podcasts que aconteceu em 2020, com Podpah e tal, ajudou, porque primeiro essas pessoas, estourou a bolha, mais gente começou a consumir podcast, e aí começaram a vir essas métricas de QR Code, de cuponagem, de retenção e tal dentro. Então, assim, é um cenário bem melhor do que em 2005, 2018, mas é também um desafio para não achar que a gente veio aqui. E é legal, assim, tem um creator nosso aqui, o Leandro Ladeira, que o podcast dele é basicamente o seguinte, ele pega todas as lives de Instagram que ele faz, exporta e coloca no Spotify, do jeito, as it is, ali, do jeito que tá. Ele faz uma pesquisa depois com todos os alunos dele que compraram algo dele, e ele descobriu que, assim, metade da galera que comprou algo dele consumiu pelo menos 6 horas de conteúdo em áudio. É isso. Antes de decidir pela compra. Então, o poder disso é absurdo, né? No nosso caso, a gente começou a ter um alívio muito grande quando percebeu, por exemplo, nossa retenção de YouTube é boa. A gente tem uma retenção ali que flutua entre 25% e 30%. O que, em termos de Instagram, isso é um sonho para muita gente. Para YouTube, a gente fica muito feliz com a retenção que a gente tem. Aí, um belo dia, a gente começou a olhar para as métricas de retenção no áudio. Aí você fala, cara, 80% de quem dá play fica. Isso. Já inverteu total em relação ao YouTube, né? Você tava falando sobre o áudio já na conexão emocional. Não lembro onde que eu vi essa pesquisa, falando que 65% de quem ouve acha que é amigo.
do apresentador. É isso. Você lida muito com isso? É o elogio que eu mais... Eu falei a real, assim, o elogio que eu mais gosto de receber, sei lá, na rua, em evento e tal, você é o amigo que eu nunca encontrei pessoalmente, assim. Porque é isso, tem uma... Eu brinco, em reunião, eu levo literalmente no meu telefone, no desktop do meu computador, falo assim, tudo que você precisa saber sobre podcast está nessa imagem. E aí agora eu vou ter que descrever essa imagem, vai ser horrível. Mas é uma propaganda, tipo numa, sei lá, estação de metrô, 3 meninas tomando sorvete, e aí tem um moleque que tá fora da foto, olhando para elas assim, como se ele estivesse tomando sorvete com elas. Aí a legenda é, como eu me sinto escutando podcast. É isso, você sabe da vida da pessoa, você se sente, quem eu mais gosto do MesaCast é aquele, não sei o quê, piada interna, é isso. Nem lembro o ano, foi antes da pandemia. No Braincast 300, talvez, a gente... Todo o episódio redondo, centenário do Braincast é meio zoeira, assim. Então vamos fazer um sobre Air Fryer. Tava todo mundo comprando Air Fryer na época. E aí, vamos. Aí teve um que eu não vou entregar o nome e falou assim, não, galera, isso aí dá 5 minutos de pauta, acabou. A gente, não, confia. E a gente falou quase 3 horas sobre Air Fryer, tocou dica, fez piada, zoando, não sei o que lá. E não foi patrocinado pela Air Fryer. E aí, um dia, anos depois, sei lá, 2 anos depois, eu fui numa reunião, e aí eu tô indo pra sala de reunião, o cara falou assim, Cris, depois quando você sair, passa aqui, que eu comprei essa Air Fryer aí que vocês tanto falaram, depois eu quero trocar ideia. É isso, e assim, até hoje, esse programa já tem, sei lá, 5 anos, até hoje existe essa conexão de que aquele dia a gente falou de Air Fryer, de outras coisas. Tem um programa anual, tem que acabar, enfim, histórias que a gente conta. Eu queria ter dados científicos para dizer, mas tem a ver com isso de estar na sua orelha. Então, até quando a gente está falando em vídeo, eu conheço muita gente que escuta podcasts como esse no YouTube com a aba escondida. Não sei nem se o YouTube vai gostar de eu falar isso, mas enfim, não me pague YouTube. Com a aba escondida, ou então deixa o telefone, tipo a faxina. Deixa o telefone lá e vai fazer coisa. Então, assim, vai lá, olha, alguém deu uma risada? Quero olhar a risadinha, tal, tá. O vídeo tem o seu papel. Mas existe... Você está ouvindo, é uma experiência individual, você está ouvindo aquela história e você está se conectando emocionalmente com aquelas pessoas. Eu tenho uma história que eu fiquei chocado, que eu estava uma vez... Passei de carro numa rua lá no Itaim, em São Paulo, e me bateu uma tristeza na hora. Eu falei assim, do nada, o que aconteceu? E aí eu olhei um canto e falei assim, cara, eu estava andando aqui nessa rua, quando eu escutei o podcast Presidente da Semana, e eles... Esse podcast era muito genial, cara. Genial. Muito absurdo. E o Viseu narra a reunião que decidiu o AI-5. E aquilo me fez mal na hora que eu ouvi, e marcou geograficamente, marcou nesse lugar o sentimento que eu tava quando eu vi isso. E aí eu comecei a reparar que, tipo, eu passo de carro, de bicicleta, andando por lugares, e eu lembro assim, eu tava aqui quando eu ouvi a biografia em áudio do fulano de tal, e ele conta. Eu lembro, vai geograficamente marcando isso. Cara, só o podcast tem isso. Assim. Não, isso, cara, eu sou muito comprado no que você falou. Até porque, assim, a gente para pensar... você vai postar uma coisa no Instagram, você vai atingir 2% de quem te segue. Você vai postar em qualquer outra rede, você vai atingir, tipo, 2, 3%. E a pessoa que te segue, por exemplo, no Spotify, bicho... ela vai clicar pra ver, né? É isso. E você traz uma visão que eu gosto muito, porque, é uma mídia que você gosta, assim, você claramente gosta dela, né? Virou uma grande atividade profissional sua. E tem uma pergunta que sempre é feita, e com certeza você já deve ter escutado ela N vezes sobre podcast, que é em relação à monetização. Tá, mas como que eu transformo isso em dinheiro, né? Mas indo além, como que eu transformo isso em algo rentável como criador de conteúdo, sem perder a essência da coisa, sem perder, assim, o que faz as pessoas gostarem de te escutar? É vendendo produto, é sendo afiliado, é vendendo publi? Tem a resposta curta e a resposta longa. A resposta curta é todas as opções acima, você não pode investir num jeito só. É isso, é publi, as coisas todas. Durante a pandemia, na Ampere, a gente fez um curso de produção de podcast está na Hotmart, provavelmente não está à venda, mas a gente fala disso de cesta de receita e tal.
Mas eu acho que a resposta longa, ela é válida para qualquer meio. E aí conecta com a primeira pergunta de por que eu fiz podcast. Aí você vai achar o meio onde você se sente mais feliz e confortável de fazer isso. Eu, durante muitos anos, eu só fui ganhar dinheiro com podcast. Você falou, eu comecei a fazer podcast em 2005. Só fui ganhar dinheiro com podcast em 2018, quando eu abri minha empresa de fazer podcast. Eu tinha saído do Facebook e abri essa empresa. Eu passei todos esses anos no meio do caminho dizendo que o principal jeito de ganhar dinheiro com redes sociais como um todo é gerando reputação. E que eu sou a prova viva disso, porque o cara que me contratou para trabalhar no Facebook, um dia eu virei para ele e falei assim, o Rafa Vasconcelos, falei, Rafa, eu não sou muito bom de entrevista, pô, que loucura que eu vim trabalhar aqui. Ele falou, não, você não está entendendo. A sua entrevista começou 5 anos atrás, porque 5 anos antes eu fazia o Braincast, eu fui para Brasília, ele morava em Brasília, e a gente falou, vamos gravar um podcast sobre e você vai participar. Então eu conheci esse cara, que era diretor de uma das maiores agências digitais do Brasil, através do podcast. Eu consegui todos... Lembra que eu contei, eu sou formado em tecnologia, eu trabalhava na IBM até 1999. Eu me mudei para São Paulo e todos os empregos que eu consegui em São Paulo foram com pessoas que, de um jeito ou de outro, eu tinha convidado para um podcast, tinha feito um podcast. Então, eu gerei a minha reputação, não só no podcast, em Twitter, em redes sociais e tal, também me lembro a falar o novo nome. E eu criei essa reputação. Então, na hora da entrevista de emprego, não é aquele 30 minutos aqui. Não, eu já conheço o Cris há 5 anos. Eu sei como ele pensa, eu sei no que ele acredita e eu sei que ele é capaz de entregar, porque há 5 anos eu estou vendo ele fazer coisas. Então, para mim, o primeiro não é publi, não é assim. Você vai gerar sua reputação. Então, se você é médico, advogado, barbeiro, você não precisa compre, sei lá, minha tesoura de barbeiro. Né? Você vai, eu quero cortar o cabelo com esse cara, porque ele fala de cortar cabelo legal. E aí você tem, já que você gerou a reputação, aí você vai vender o publi. Eu acabei de falar aqui, eu tenho um curso sobre como contar histórias no trabalho e tal. Então você vai entender e você vai começar a conversar com o público, falar, pô, Cris, se você fizesse... Então esse curso de produção de podcast, foi um cara que era, não sei se ele ainda está aqui, ele era da Hotmart. Na época ele falou, eu comprei o curso, eu nem quero fazer podcast, mas eu sou tão fã de vocês que é uma boa desculpa para eu te dar um dinheiro. De volta para a resposta, uma outra resposta curta é, você vai monetizar a relação que você tem com o seu público. E aí o Nilay Patel, que é o editor-chefe do The Verge, ele tem uma frase que é um mantra meu, que é a diferença entre... ele fala em inglês, como é que é? Entre tráfego e audiência. E público. Né? Traffic e audience. Então, tráfego e público. Então, uma coisa é tráfego. YouTube, Instagram é tráfego. Eu tenho 100 mil seguidores, eu tenho, olha aqui, um vídeo com 1 milhão de views, e quem está comprando esse tráfego. E beleza, tem gente que gostaria de ganhar dinheiro assim também na minha cestinha. Mas o que os podcasts originais da Ampere fazem é monetizar essa minha relação com o público. Seja, ouvinte, agora nosso patrocinador aqui, compre o produto patrocinador. Você confia em mim? Então compre esse produto. Beleza. Compre o meu curso. Contrate a minha empresa Ampere, que produz esse podcast que você está ouvindo, para produzir o podcast da sua empresa. Já trabalhei com Red Bull. Nem no Facebook eu consegui trabalhar com a Red Bull e com a Ampere eu consegui trabalhar com a Red Bull. Então é você pensar no seu público eu ouvi essa frase uma vez também, me mudou a vida, eu meio que desenhei a Ampere em cima disso, assim, eu preciso arrumar jeitos diferentes do meu público me dar dinheiro. A atenção das pessoas você já tem, né? Isso. Sabe um caso engraçado que aconteceu com a gente, em relação à monetização, por exemplo? Tava num evento, alguns meses atrás, e tinha um cara na minha frente, mexendo assim no buffet do evento, ele tava procurando, tipo um copo, alguma coisa. E eu falei com ele, olha, fulano, se você quiser, tem copo ali, tem gelo. Esse cara deu um pulo. Ele falou, cara, eu escuto você no carro toda semana. Eu falei, nem minha mãe. É isso. E ele é uma pessoa que a gente queria muito que ele fosse cliente da empresa. Vende milhões por ano. E ele escuta o podcast. Aí isso criou uma conexão ali. A gente convidou ele para
para vir aqui, ele já entrou em negociação com a gente, ficou muito mais fácil de vender para ele. Recentemente aqui, teve um convidado também que falou, cara, eu escutei o primeiro episódio de vocês. Ele falou, nunca assisti, eu sempre escutei. Aí outra Que é essa coisa, tô no avião, tô na academia, tô em tal coisa. E ele fala, cara, eu nem considerei sentar aqui. E não é um podcast com um volume absurdo. Mas tem uma história... Audiência qualificada, é massa isso. É uma das histórias de orgulho da Ampere. O meu primeiro cliente da Ampere, acho que a empresa nem se chamava Ampere na época. Ele ligou pra gente e falou assim, ele era uma empresa que implementava Salesforce em outras empresas. Eu já decidi a minha estratégia de marketing que eu quero ter um podcast para desenvolver a minha reputação. Vocês fazem? Pô, legal, vamos fazer. Bolamos uma ideia, chama Por Trás da Nuvem. Tá até hoje no ar o podcast. A gente desenhou a temporada e tal, vai ser narrativa, a gente vai cruzar o passado com o futuro, não sei o que. Orçamento, 6 episódios, não lembro quanto. Aí ele falou assim, cara, tá difícil de convencer o meu sócio a gastar essa grana. Quanto é fazer um? Eu sei que não é o preço dividido por 6. Quanto é fazer um? É tanto. Tá, então vamos fazer um. Aí daqui um mês vai ter um evento da Salesforce na Berrini, em São Paulo. Eu vou ter um stand lá, eu vou botar o povo para ouvir o podcast. E aí a gente vê o que vai acontecer. Beleza, fizemos, gravamos, super legal e tal. E aí, durante a semana, eu fiquei olhando o Analytics, quantos plays tinha dado. Deu, sei lá, cara, 45 plays. Abri o Maron, meu sócio, falei, cara, não, né? Falou, já era, obrigado e tal. Aí chega na segunda-feira... Foi de Open to Work. O CV, que era o cliente, e aí, vamos fazer o resto? Eu falei, não, CV, tá errado. Como é que... Não faz sentido, só teve 45 plays. Eu falei, não, então, eu estava andando no corredor do evento e o CEO Brasil, não sei qual é o nome do cargo do cara, o cara mais importante da Salesforce no Brasil, um cara que não sabia quem eu era, virou para mim e falou assim, você é o cara do podcast, né? Me convida lá um dia e tal. Isso em 2018. Ele falou, eu paguei a temporada do podcast com um play. Aí a gente fez a primeira temporada e aí ele um ano depois virou e falou assim, vamos fazer a segunda temporada? Porque eu consegui um cliente. E, de novo, era uma empresinha pequena, sei lá, 50, 100 funcionários. Falou, um cliente que eu arrumei vai pagar a segunda temporada. Aí ele fez a segunda temporada. Aí, um ano, ele falou, vamos, terceira temporada? Aí ele não fechou a terceira temporada porque ele foi comprado por um grupo canadense. Ficou milionário. Não Problema sei bom. Então, assim, com essa visão, de novo, de público versus tráfego, de que com um play ele pagou a conta, mas ele teve a noção, a visão de fazer essa conta. Tipo assim, não, eu consegui. O meu objetivo, porque aí tem outra coisa que te ajuda a responder a tua pergunta de monetização. Qual o meu objetivo de negócio? Isso aqui. Eu quero ficar famoso. Beleza, eu quero ir pro BBB. Tá tudo certo, não tem resposta certa. Mas é você entender o seu objetivo de negócio e como você vai perseguir isso. Porque ter 1 milhão de likes, isso eu aprendi lá atrás, em 2013, quando eu entrei no Facebook. 1 milhão de likes, não sei o que lá, não necessariamente é o teu objetivo de negócio. Então, é você entender quais os formatos e não precisa ser podcast. Eu já virei para um monte de gente que trouxe ideia de podcast e falei, cara, isso é uma newsletter. Isso é uma newsletter, porque desse jeito aí fica melhor com esse seu público. Não sei o que. Tá bom, a pessoa fez a newsletter. Então é entender, e não porque podcast está na moda, é o ano do Substack no Brasil. Não é isso, assim. É assim Sempre que tem alternativas, né? Eu tava até brincando quando eu descobri que eu ia gravar com você, porque eu falei, foi o que a gente comentou no corredor ali, né? Caramba, quando eu era blogueiro, cara, tinha blogueirinho. uma grande comunidade de, sei lá, 50, 60 blogueiros profissionais no Brasil. Que se ajudavam. Que se ajudavam muito. Se você queria saber como ter um blog bem feito, cara, a gente tinha grupo de MSN que tava assim, gente gigantesca se ajudando ali. E as coisas explodiram, né, de proporção no Brasil. Então, hoje em dia, o podcast é um formato mais famoso que o blog. Era muito fácil produzir um blog, porque um blog tudo que você precisa fazer é escrever. Isso. E, de certa forma, tudo que a gente precisa fazer aqui é falar, né? Isso. E eu lembro, por exemplo, de uma dica que o Luli Radfarer dava, que falava, cara, se você não tiver 200 coisas interessantes para falar no ano, talvez não vire um blog bom. Isso.
O que você diria para quem pensa em produzir um podcast? Tanto as dicas quanto as ciladas. Eu literalmente digo, quando alguém chega, Cris, estou com uma ideia de podcast. E eu tenho um problema que eu vou me arriscar a revelar isso aqui, eu não sei dizer não. Então a pessoa chega com a ideia de podcast, eu me empolgo na hora, eu legitimamente falo, cara, essa ideia é legal. E depois você fica, cara, como assim? Eu tô cheio de coisa para fazer e vou produzir o podcast do Cleiton, ferrou e tal. Mas aí eu viro para a pessoa e falo assim, é esse raciocínio do Lully. Tá, pensa na primeira temporada, eu quero que você me traga uma lista dos 10 primeiros, só o título, só para você saber. No primeiro episódio eu vou falar disso, no segundo, isso aqui. Por quê? Para você entender se você tem uma temporada. Essa ideia que você acabou de me contar, ela é o quê? Ela é uma temporada, ela é um episódio, ela é um podcast inteiro. Você vai descobrir. Já tive todos os casos, que virou uma temporada inteira, enfim. Quando eu saí do Facebook, eu era o cara do podcast. Não, Cris, tô com uma ideia. E sem brincadeira, eu falei com umas 30, 40 pessoas que vieram, não, tô com uma ideia, não sei o que, sei lá. Dessas pessoas, 3 voltaram com a ideia de podcast. A Gaia, a Flavinha, que trabalhava comigo no Facebook, e o MM Isidoro, que acabou virando meu sócio não perde depois. Então, a dica que eu vou dar para as pessoas é faça um podcast. Não precisa, eu preciso. Eu sou aquele cara aqui, né? Vou entrar para academia, eu compro. Tudo e tal. Não seja essa pessoa. Faz o seu podcast. E o número de ouvintes. Cara, usa a seu favor o fato de que você começa com 0 ouvintes. Que você vai aprendendo semana Pode errar a semana. pra caramba. Pode errar. Tô com medo. Eu hoje tenho certos medos. Pô, não vou publicar isso. Será que eu vou publicar isso aqui? Se ficou legal? Esse ano agora teve um episódio que eu fiz, gravei, editei e não foi ao ar porque eu não estava satisfeito com o resultado. Minha terapeuta que lute e explique isso. Mas a dica é, faz, cara. Eu tenho eu me considero um escritor. Eu acho que o meu ofício é escrever, seja roteiro de áudio, blog e tal. E eu tenho a coisa mais valiosa que eu aprendi como escritor é uma frase que eu já tentei descobrir de quem é e não sei, que é: escritores escrevem. Você quer ser escritor? Escreva. E vira meio uma poesia assim: escritores escrevem, corredores correm. Quem é corredor? A pessoa que acorda de manhã e corre. Corredor não é quem lê o livro sobre corrida, quem assiste podcast sobre corrida, quem compra o tênis de corrida, e corredor também não é quem correu semana passada e agora parou de correr. Escritores escrevem. Podcasters podcasteiam. Você quer ser podcast? Cara, faz um podcast. Até para você descobrir, putz, achei que era uma coisa e não gostei do que eu vi. Legal. Tá, de repente vira uma terapia, né? Isso. Cara, e até uma pergunta que eu vou te fazer relacionada a isso, não parece que é, mas é. Você tem uma vaga ideia de quantas pessoas já escutaram sua voz na internet? Eu fiz uma conta uma vez de quantas horas, acho que tinha dado 3 milhões de horas que eu desperdicei da vida. Teve Braincast. Isso. Não. Se fosse, vai entrar no em Braincast. né? Não, era os que eu mais... Foi Nerdcast, Braincast e o Boa Noite Internet. Nossa, Nerdcast eu ouço faz 14 anos. Mudaram o Brasil, né, cara? Isso. Pô, muita coisa. E é massa porque, por exemplo, você não é uma celebridade. Isso. Você não é, tipo assim, uma pessoa que, pô, você consegue andar no shopping. Isso. Suponho eu. Não, então, assim, é uma mídia que ela te permite ter um alcance tão absurdo e tão íntimo, né? E ainda te permite ter uma vida social tranquila. Sim. E igual você tava falando, né? Pô, vai lá e grava. Tipo assim, a gente tá aqui, pra quem tá no Spotify e afins, a gente tá num cenário de luxo. A gente tem aqui 3 câmeras Blackmagic, microfone Rode. Mas, cara, o meu podcast pessoal, eu gravo com o microfone que eu paguei R$900, que já foi microfone caro. A vida do rico é diferente. Não, que ele é de lapela, né? Mas, assim, legal. o Roland. Mas, tem um boia de R$150 lá, que é excelente também. Não, cara, o gravador do telefone, serião. O meu sócio me manda áudio no WhatsApp, que eu falo, você usou microfone pra gravar isso? Não, é do telefone. A Carol Rasch, que foi uma das nossas primeiras entrevistadas aqui, ela ficou, acho que 2 anos no top 10 do Spotify em, acho que desenvolvimento pessoal, com o Acenda Sua Luz, que ela gravava com AirPod. É isso aí, cara. Ela abria o gravador de voz do iPhone, gravava ali por 10, 15 minutos e pau na máquina, Você tem que
dá uma olhada se dá para entender o que você está falando, né? Latir um cachorro. Não, você não vai fazer isso. Inclusive, toda vez que a gente vai abrir o microfone, late um cachorro. Isso. É bizarro. Eu tenho um cachorro. Tem um cachorro embaixo. Atrás do meu prédio ali que eu tenho problema com ele. E essa dica, inclusive, vale para quem faz vídeo, né? Num desse evento, você falou blog camp e tal, acho que foi numa Campus Party. Chegou um cara meio universitário. Posso te entrevistar? Beleza, fala de blog e tal. Aí ele botou a câmera no meio do centro de convenções, sei lá o quê, Center Norte. Abriu a câmera, eu falei, e o microfone? Não, vou pegar da câmera ali. Eu falei, não vai pegar. E aí não pegou, e não foi lá. Mas, enfim, até quem trabalha em vídeo chama audiovisual. Pense no áudio também, não esqueça do áudio. Mas agora a galera tá com esses microfones em agora lapela tá, e tal, tá muito mais fácil, prestando atenção. Não sei você, mas eu tenho a impressão de que tá mais fácil que nunca. Você criar um conteúdo de valor na internet. E aquela coisa, né? Talvez, tanto o podcast quanto a newsletter sejam meio que as últimas barreiras numa guerra de algoritmos. É isso. Quando você tem uma newsletter que você tem ali 30% de abertura, isso é uma delícia de ver, um número assim incrível, né? É uma crise que eu vivo com o Substack, que é onde eu tenho a newsletter, porque ele fica forçando a mão para virar uma rede social. Ele tem o algoritmo lá do Notes, as pessoas podem seguir sem assinar. Tenho uma relação meio complicada com o Substack. Mas, por outro lado, é isso. Tipo, se eu quiser pegar minha lista de assinantes, exportar para um Excel e levar para o concorrente do Substack, o público é meu. Essa é uma distinção também muito importante, assim, de quem é o público. Então, a Apple, por exemplo, ela tem lá o negócio de você pagar, meio Patreon, né? Você pagar o podcast e tal. Mas o usuário é da Apple. Eu não sei, eu não tenho uma lista de e-mails que a Apple diz, pela privacidade das pessoas, não sei o que lá. Mas é isso, se amanhã eu desisto, me revolto com a Apple, o cliente fica na Apple, mesma coisa, Instagram, todo, YouTube e tal. Eu não consigo, galera, sair do YouTube e fui pro Vimeo. Eu tenho que fazer um vídeo e torcer para as pessoas. No Substack e no podcast, o podcast também tem uma coisa boa. Eu hospedo num lugar X, que seja, todos os lugares são assim, amanhã eu mudei de ideia e vou pro concorrente dele. Eu aviso, o meu feed mudou, é meio um acordo de cavalheiros, assim, ele redireciona, eu vou levando o meu público comigo. Então, conecta na conversa de monetização. Eu monetizo a relação que eu tenho com o público. Beleza, deveria estar fazendo vídeo no Instagram? Deveria. De novo, minha terapeuta que lute. É a cesta de produtos que eu falei, mas assim, eu vou sempre dar preferência a um lugar onde eu tenho uma relação com o público, eu sei quem é o público, nem que seja um Excel com uma lista de e-mails que eu consigo exportar e levar para um outro lugar. Boa. Você tocou num ponto muito bom agora, né? Você falou, eu sei que eu deveria fazer tal coisa, mas tipo assim, eu não vou fazer. Vou pensar numa outra média aqui. O público comum do Hotmartcast muitas vezes está produzindo para Instagram, está tentando produzir para TikTok, entender a lógica que é completamente diferente e tal. Aí vamos supor que a pessoa que está escutando a gente aqui fala, beleza, vou começar a gravar um podcast. Essa pessoa, às vezes, ela empreende ou ela está fazendo transição de carreira. E você comentou que você também fala sobre criatividade, sobre rotina criativa. Isso. Como que essa pessoa pode abraçar uma coisa nova sem se desesperar e ficar maluca achando que virou refém agora de um microfone? Para mim, conecta muito com a história, a tua primeira pergunta, por que eu fiz podcast? Tem que ser legal. Porque assim, uma coisa que existe em podcast... YouTube, eu posso amanhã abrir um canal, fazer um vídeo tão legal que ele viraliza e ele explode. É real, temos caso e continuamos tendo caso disso. Podcast é muito mais difícil. É uma curva. Eu acho que isso dá para ver isso como uma coisa boa, que nem a gente já falou, te dá espaço para experimentar. Mas assim, você vai ficar, vou chutar um número aqui, 1 ano, capinando ali, entendendo, boca a boca, porque isso não tem algoritmo para te sugerir. É o boca a boca. Pô, legal, você ouviu esse podcast aqui, então, isso aqui. Então, você tem que fazer uma coisa que seja legal, que seja divertido, que você acorde de manhã e fale, pô, hoje é o dia que eu vou, sei lá, escrever o roteiro do meu podcast. Porque acaba ali. Eu tenho até um problema, quando eu faço boa na internet, que eu escolho o tema, aí eu pesquiso, eu sento para escrever o roteiro, e aí eu sento na frente do microfone e gravo esse roteiro. Nessa hora, na minha cabeça, eu falo assim, acabou. Ai, que legal. Acabou, chegamos ao fim. Não, ainda tem que mandar para edição, aprovar a edição, subir, fazer capinha, fazer título, mandar e-mail. Ainda tem 30% da corrida para fazer. Mas como que eu adoro fazer? Escrever, pesquisar, ler e escrever, ler e escrever. Quando eu acabo de escrever, na minha cabeça vira uma chavinha, trabalho feito.
Então, escolha, sei lá, um tema, um jeito, um formato, uma coisa que se tiver 0 plays, você fala, cara, mas legal, eu falei de um tema que eu gosto, eu chamei uma pessoa que eu gosto para conversar, eu fiz... Porque o processo tem que ser legal. As pessoas mais criativas da história adoravam o processo. Você tem chutes, palpites de como a coisa pode estar daqui 3, 4 anos para produção de audiovisual, de áudio para podcast? O podcast no Brasil, ele nasce dos blogueiros. Ele nasce de pessoas apaixonadas pelo assunto que elas falam, que elas blogam, enfim, que elas são apaixonadas e começam a fazer podcast. Então, o Nerdcast, o Braincast, tal. Pessoas amadoras, e é a hora daquele chamam amador de amar, elas amam o que elas fazem. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o podcast ele nasce dos jornalistas, pessoas que literalmente estudaram, faculdade e tal, trabalhavam em rádios públicas, This American Life, Radiolab e tal. E são mundos completamente diferentes. E a gente está agora no momento que isso está fazendo um X. Os americanos, uns anos atrás, muito puxado pelo Joe Rogan, descobriram o formato de rádio mesa cast, que é antigo também, ninguém no Brasil inventou isso, mas puxado por essa paixão. Eu sou apaixonado por futebol americano, então vou fazer um mesa cast sobre futebol americano e vou trazer um monte de gente aqui. E o brasileiro está descobrindo os formatos não mesa cast. Formato jornalismo narrativo, formato ficção, que nem a gente já fez, e outros formatos. Então, é como se o podcast no Brasil ele fosse só novela, podcast, né? Ah, você vê televisão e a pessoa pensa na novela e tem todas as outras coisas para se fazer e tateando isso. E o divertido da brincadeira, o que desperta a minha curiosidade, essa coisa que eu falei do código-fonte, é assim, tá, dá para fazer um jornalismo narrativo com vídeo, sem precisar... A gente fez um podcast agora para a Globo em 2024, foi a ascensão e queda da Varig. Quem matou, a gente brinca que é o True Crime do CNPJ, quem matou a Varig? A gente foi para Porto Alegre, foi para o Rio, viajou, equipes e tal. Fazer isso em vídeo ia ficar legal pra caramba, chama documentário, mas ia ser, sei lá, 5 vezes mais caro no mínimo. Será que tem um jeito de eu contar essa história sem fazer um documentário da HBO, da Globoplay e tal? Não sei. Vamos descobrir juntos? Então eu brinco que eu estou sempre tentando fazer uma coisa que ninguém nunca fez, porque ninguém pode me comparar e falar, não, aquele cara faz melhor que o Cris, só eu faço. Então a gente está nessa de explorar esses formatos, entender como as marcas podem entrar nisso. Então teve uma fase que toda marca queria ter podcast. Aí, não, agora ninguém mais quer fazer podcast. Agora estão voltando. Ah, não, entendi. Porque as marcas dizem, não, comprar uma inserção no podcast é muito mais barato, beleza. Realmente. Mas aí, o que a gente falou, mas o resultado de negócio não deu, não construi marca, muita gente instalou meu aplicativo, mas depois, enfim. As marcas também estão tentando entender como é que elas circulam nesse... Então, não é meu chute, a minha aposta empresarial é o descobrir na prática jeitos de contar histórias em áudio, em vídeo. Você fala, tem o fulano, ele só ouve no carro tal. São 2 públicos com uma linha razoavelmente clara. A galera que só escuta podcast no áudio, no bolso, e a galera que só consome no YouTube. E você fala, não, mas assim, eu não quero, nem fala isso perto de mim. E tá tudo bem. Eu quero que as pessoas escutem minhas histórias. Então, como é que a gente... Mas não é o fim do áudio. O Bônus Internet, ano passado, cresceu... Estão tentando matar a rádio já faz 80 anos, né? O Bônus Internet só em áudio, ano passado, cresceu em público comparado com 2023. Também estou no YouTube, aí eu entendi que subir só áudio para o YouTube também não funciona, então está tudo certo. Então, o futuro do podcast é deixar de ser sinônimo de um formato só, esse aqui que a gente está fazendo, e brincar com os outros formatos. O futuro ainda é brincar. Aí depois, esse formato aqui super rola e tal. Então, a minha diversão dos próximos anos é essa. E, de novo, entender isso como o que é agora a palavra da moda, propriedade intelectual. Como é que eu ajudo marcas e veículos e creators a pensar como propriedade intelectual, até
que a gente falou, não depender de publi, não depender do AdSense do YouTube e tal. Como é que você transforma aquilo numa marca, num produto, que a pessoa consiga continuar contando as histórias, que é o que ela gosta de fazer, né? Não, massa pra caramba. E você tocou num ponto aí que é muito valioso pra quem tá escutando. Por exemplo, quando a gente foi começar esse podcast aqui, o Hotmartcast, a conversa foi a seguinte, assim, pô, o projeto lindo, a ideia maravilhosa, tá? Toda ideia é linda, né? Isso. E a nossa conversa foi, a gente não pode desistir dele com menos de um ano. Isso. Que foi bem o que você comentou ali. Você vai Parabéns. capengar por um tempo. E, Isso. cara, a gente é uma empresa com dinheiro, com estrutura, com recursos, mas até você captar o público. E, na verdade, eu diria que a gente demorou um pouco mais de 2 anos para conseguir encontrar a identidade do programa. Mas valeu a pena cada um dos 2 anos em que a gente capengou, porque hoje a coisa tá muito mais redonda, sabe? Então, pô, pra marca esse negócio massa. Eu lembro que tem uma creator que ela sempre participa muito do Nerdcast, do Rapadura, que é a Kátia Barcelos, que eu pensava, cara, o dia que ela tiver um podcast vai ser muito massa. Aí ela lançou o podcast dela. Esses dias eles lançaram um desafio no Gym Rats lá de fitness. Falei, vamos ver. 3.000 pessoas no desafio fitness do Gym Rats. Fala, cara, isso é o poder da parada. Enquanto você escuta, você não faz ideia de quantas outras pessoas estão escutando aquilo com você. Mas é uma parada que, assim, você falando fez muito mais sentido pra mim. O formato, ele começar a meio que virar tipo um Megazord, né? Vai plugando coisas ali, Você não vai ter a resposta no primeiro episódio. É. Você não entende o seu... E é uma outra coisa muito legal de podcast. Como você publica toda semana, toda quinzena, enfim, o teu público vai dar... Ah, eu achava que vocês queriam ouvir isso, mas aí, pô, legal, nem tinha passado pela minha cabeça. Você começa... Ah, eu não... Sabe, o Boa Noite Internet, ele começa como, cara, as histórias que eu quiser contar toda semana. Ah, não, entendi que as pessoas gostam mais quando eu falo disso e menos quando eu gosto daquilo. Pô, beleza, então eu posso pegar esse aprendizado e usar na newsletter. Eu posso... Ah, legal, entendi. Você vai conversando metaforicamente com o público, entendendo, e você não precisa ter todas as respostas no primeiro episódio. Você tem que saber, não, é para lá que eu vou, e os tais 10 episódios que eu falei. É para durar os 2 anos, que nem você falou. E ainda a gente já teve clientes que falam, eu só tenho dinheiro para 4 episódios. Tá bom. Preciso pagar minhas contas, tá aqui, mas... E aí teve cliente que renovou, teve cliente que não renovou e tá tudo certo, mas é isso, é uma maratona, não é 100 metros rasos. Você precisa... E aí outra palavra que a gente adora muito na Ampere, e vai ficar óbvio, é comunidade. E ainda tem muito CMO que pensa em tráfego. É um funil. E assim, tem que pensar em funil de vendas. Tem eu agora vendendo meus cursos, eu preciso pensar nisso. O funil, vou alargar a boca. Não posso depender só das mesmas pessoas ali. Beleza, tá tudo certo. Mas é isso, eu tenho uma comunidade, eu sou... vai parecer que foi combinado, que eu estou puxando o saco de vocês, mas assim, é claro e cristalino. Existe uma comunidade de pessoas que você está servindo e você está presente. Com cada episódio do Hotmartcast, você está presenteando. Então, assim, tem a festinha do clube dos fãs de Harry Potter e você falou, cara, usa o Play aqui de casa para vocês se encontrarem, mas assim, eu não sou o dono da festa. Eu dei o Play, trouxe um salgadinho, eu trouxe o quê, mas eu estou a serviço dessa minha comunidade. Eu vou dar... Qual presente, é uma pergunta que a gente faz muito para cliente na Ampere. Qual presente só você pode dar para essa comunidade? E a mentalidade de marqueteiro, de CMO, nem é o assunto desse programa, mas eu entendo claramente por quê, ninguém é culpado. Mas assim, não, é o cara que chega na festa, fala, galera, vou dar o meu cartão aqui para vocês, olha que legal, não sei o que. A galera, cara chato. Vaza. Só fala dele. Deixa eu te contar como eu sou incrível, como você quiser. Pô, que legal, o Cleiton trouxe salgadinho aqui. Pô, cara, a gente nem conhecia ele, mas ele trouxe salgadinho. Pô, legal esse salgadinho e tal. É uma construção de comunidade. Como você presenteia essa comunidade com conteúdo, que é o que a gente está fazendo aqui. Aí, legal, conheça os nossos produtos, conheça isso, venha, participe do evento. Tá tudo certo, porque aí as pessoas, você gerou a reputação. Eu ouvi essa frase, acho que semana passada, de um cara do Twitch que explicou muita coisa na minha cabeça. Ele falou assim, tem que ser uma relação de benefício mútuo. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você. E eu vejo muito creator, e onde eu mais vejo isso é no LinkedIn, o famoso post.
Estou muito feliz que fui no Hotmart Cash e falei da minha carreira, não sei o que lá. Esse post só está servindo a mim. O que ele está servindo ao público? Sei lá. Vou dar uma coisa que eu aprendi lá, que eu vi uma coisa lá no prédio da Hotmart que, nunca... Sei lá, churrasqueira, galera. Aqui é uma quantidade de churrasqueira por metro quadrado. Dica que eu dou para sua empresa. E ninguém é gaúcho na fundação da empresa. Tem vários gaúchos. Eu vi que a churrasqueira como elemento... Eu dei um presente pro meu público. Eu fico chocado de quanto o creator não entende isso, de relação de benefício mútuo de presente. Eu estou aqui a serviço do meu público. E tem muita gente que assim, não, venham ver como eu sou maravilhoso, como eu sou inteligente. Porque meu público é quem paga minhas contas, né? Isso. Venha ver como eu sou rico, e tem, sei lá, quem sou eu? Esse é o meu estilo de vida, inveje meu estilo de vida e compre os mesmos produtos que eu estou indicando. Quem me dera ser, mas pelo meu shape já... Mas é isso assim, cara, eu estou a serviço a essa comunidade. Existe essa comunidade. Como eu posso cada dia, cada post no Instagram, cada episódio de podcast, cada newsletter, dar um presente a essa... Então, uma coisa que eu descobri recentemente, eu várias vezes falei, eu devia ter sido professor, porque eu gosto disso, aquilo lá. A galera virou e falou assim, cara, você é meio professor, que na sua newsletter você pega livro, agora a gente tem o Clube de Cultura do Bônus de Internet na newsletter. Todo mês a gente pega um livro, eu resumo, comento e a gente conversa sobre o livro. Aí a galera falou, cara, se não fosse o clube, eu não ia ler esse livro. Esse livro é chato. O livro que a gente está fazendo agora em janeiro e fevereiro, do Bill Churran, é isso. Esse livro é chato pra caramba. Eu não ia ler esse livro se você não tivesse aqui. E eu tô suando para resumir o livro. Então, assim, eu tô trabalhando pro meu público, que você falou. Eu não tô assim, galera, comprem esse livro. A editora, isso aqui é outra relação. E essa é a diferença entre publicidade, 30 segundos de Jornal Nacional e tal, que precisa existir, tem o seu papel, não é morra a publicidade. Mas essa é a diferença entre publicidade e formação de comunidade. E em 90 segundos do Instagram é bem difícil fazer essa comunidade. TikTok, um pouquinho mais, enfim. E aí é por isso que eu, fechando o ciclo da conversa, por isso que eu adoro podcast e newsletter. Porque eu consigo fazer isso. Inclusive as pessoas me entendem o contexto. Eu consigo ter tempo de explicar. Eu vou falar um negócio que se eu botasse no tweet eu seria cancelado. Mas você vai entender. Tá, eu cheguei lá, legal, ele não acredita nisso, mas ele tá, enfim. Eu consigo ter essa conexão com o público, essa profundidade, e aí o passo que eu tô agora na minha carreira pessoal então como é que eu monetizo isso? Que é uma palavra meio feia para mim, eu sou geração X, é uma palavra meio feia para minha geração, eu preciso estar relaxado. E, por exemplo, o curso que a gente vai dar aí um acesso para o melhor comentário, eu fiquei muito feliz, que eu falei, cara, vou lançar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer só com o meu público, eu não vou nem comprar tráfego para entender como é que funciona e tal. Cara, foi animal e superou minhas expectativas, tá? Não comprei iate, não fiquei milionário nem nada, mas assim, falei, cara, que legal. E aí as pessoas ligando espontaneamente, falei, cara, gostei, teve um cara, um amigo meu, mas botou no LinkedIn lá, cara alto executivo de empresa, falou, cara, eu compro muito curso por ano. E, esse curso Cris foi legal. E entra aquela síndrome do impostor. Quem sou eu para falar e tal? Enfim, dando uma grande volta. Mas, que nem você falou, eu sou muito empolgado, sou muito apaixonado por esse mercado. E a minha irritação é ver as coisas indo para o outro lado. A galera, não, eu preciso de 1 milhão de likes. É você ter uma relação com o público. Você falou assim, eu não sou parado na rua, eu não sou... Eu privo essa separação. Eu adoro, cara, assim, eu recebo e-mails, galera contando histórias, você me ajudou no momento, você me ajudou. Nossa, agora que você explicou desse jeito, eu passei a ver essa coisa de outro. Cara, é animal. E que seja 10 pessoas ou 10 milhões de pessoas é gratificante pra caramba. Cara, você acabou de renovar a minha fé. É isso, é por isso que eu vim tanto aqui. No Hotmartcast quanto no meu podcast por pelo menos mais uns 5 anos. Cris, você serviu o público, você deu um presentaço ao público aqui, que foi essa aula. Para as pessoas que querem te acompanhar nas redes sociais, onde elas te encontram, qual o @?
Essa pergunta no início de 2025 tá difícil, né? Que a gente fica... Não, mas vamos lá. No Blue Sky eu sou crisdias.com, @crisdias.com. No Instagram eu sou @crisdias. O meu site é o boanoiteinternet.com.br, que é o meu Substack, que também é o meu podcast, tá tudo lá. Então, assim, vai em boanoiteinternet.com.br. De lá você se espalha. E tem também o crisdias.com, o site, que aí é o consultorias e mentorias e palestras e etc., que também está rolando lá. E para o meu lado, que nem se falou, CPF, está no crisdias.com, e o conteúdo que eu faço está no Boa Noite Internet. E a minha empresa é Ampere.audio, que também estamos nessa crise, ponto áudio, mas e aí e tal, e sei lá, uma das discussões que a gente vai ter esse ano é se muda esse domínio ou não, mas vai lá, Ampere.audio, e inclusive na Ampere tem, nesse site Ampere.audio tem toda a lista de todos os podcasts que a gente, então, exemplos que eu dei, o podcast narrativo, jornalismo, drama, audiodrama, a gente fez uma audiosérie para Audible, produzida pela Viola Davis, está tudo lá, e chega rápido lá para entender todos os exemplos que eu fui dando. Estão lá. Maravilha. Cris, muito obrigado pela sua presença, por tudo que você fez pela internet brasileira até hoje. Para você que está nos acompanhando, 2 vezes por semana tem Hotmartcast para você, não só no YouTube, em todas as plataformas de áudio. A gente se encontra no próximo episódio.